Semana passada nós tivemos, a nossa EBD, a manifestação do estudo de quem eram os filhos de Deus. E eu quero dar abertura na EBD de hoje, apenas para que a gente possa ver como todas as coisas que Deus projeta, faz, Ele tem algo extremamente oportuno, dinâmico, mas eficiente na revelação daquilo que Ele acrescenta para a nossa vida. A gente vê os filhos de Adão, que são Abel, que depois nós sabemos que Caim mata, e então 130 anos tinha Adão, quando ele gerou à sua imagem, à sua semelhança, ele deu o nome de Sete, e Sete teve um filho, e ele colocou o nome dele de Enos. E aí a gente pode ver Abel, significado holocausto. Olha que engraçado. Aí Caim mata Abel, então o Senhor concede a Adão que ele tenha um filho, e ele dá o nome de Sete, que quer dizer restituído. E então Sete tem um filho e coloca o nome dele de Enos, que quer dizer decadente. Juntando os três, porque Enos começa a invocar, está na Bíblia, a partir de Enos começou a invocar o nome do Senhor. Abel pessoalmente. Você pode imaginar, cara? Na época as pessoas só comiam verduras, raízes, frutos, não se alimentavam de carne. Isso é dada a autorização de Deus para o homem depois do dilúvio. Ali eles só se alimentavam, ele assim como todos os animais. Mas o mais interessante disso é que Abel é chamado na Bíblia de holocausto. E Abel, a Bíblia diz que era pastor de ovelhas. Então, os teólogos famosos dizem que ele tirava aquela lã para suprir as necessidades das ovelhas. Porque ovelha com lã sem ser cuidada e tirada, ela bicha, ela cria vermes, ela morre com muita facilidade. Pastor, você não nasceu no Urubici, não sabe disso. Eu nasci e sei. Quem é de Urubici sabe que a ovelha precisa de muito cuidado. Agora me explique, o cara dedicou a vida dele a cuidar de ovelhas das quais ele tinha o dever de protegê-las. Mas ele não vendia, não fazia nada. Por isso o seu nome é holocausto. Quando apresentou ao Senhor, diz a Bíblia, esse homem chamado Abel entregou ao Senhor o fruto daquilo que manifestava Deus. Ele trabalhou a vida toda, preparou o que ele tinha de melhor, e nada era para ele. Era para o bem das ovelhas, e era para a manifestação do seu culto diante de Deus. Profundo. E quando a gente olha o nome dos três, Abel, holocausto, Sete, restituído, e Enos, decadente, a gente vai ver então a formulação, no hebraico, de o holocausto restituído ao decadente. O holocausto que foi novamente trazido ao perdido. Esses três patriarcas anunciam que existiria que restituiria verdadeiramente um povo decadente a um holocausto perfeito. Alguém que, como Abel, o justo, daria sua vida e trabalharia a sua vida toda em função de cuidar de outros. Fantástico, Quando nós começamos a perceber a obra de Deus no coração do ser humano de resgate, já estava lá, irmãos, em Abel. Mas o coração de Caim era perverso. Já estava lá Sete, mas a descendência de Caim trouxe bigamia, poligamia. Já estava Enos convidando todos a adorar o Senhor e anunciando que eram decadentes, anunciando que precisavam verdadeiramente fortalecer a fé e permanecer debaixo da promessa. E eles não quiseram. Até que vem o sétimo depois de Adão, como nos diz a palavra do Senhor em Judas, Enoque, e ele profetiza
profetiza contra aqueles. Olha só, para destruição. Teve a 4ª geração, a 5ª geração, a 6ª geração. Olha só, 3 gerações manifestando Cristo e tudo que era necessário. Mais 3 gerações Deus dá de paciência, até que Enoque vem e traz a sentença do juízo. Coisas extraordinárias que nós precisamos entender e compreender que a forma que Deus age é sem parcialidade. Deus não é parcial. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele também não faz acepção de anjos, Ele também não faz acepção de seres celestiais, Ele também não faz acepção de seres viventes, Ele também não faz acepção de animais, Ele não faz acepção de nada. Deus não é um ser parcial, não é um ser, não é uma pessoa que pelo relacionamento ela coloca alguém em maior evidência. Não é isso. Deus trata todos da mesma forma. Evidencia no coração, conforme o que Ele criou, a resposta para esse entendimento de todas as coisas que Deus apresenta. Por Ele não ser parcial, então nós vamos ver que o mundo trabalha na parcialidade. E quando o mundo trabalha na parcialidade, ele possui um processo. Porque Deus age de forma clara, verdadeira. Deus não cria subterfúgios. Então, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é bom, o que é agradável, é isso que Deus diz, que ocupe o vosso pensamento, que esteja presente na vossa vida. Mas o mundo coloca para nós sutileza. Ou seja, vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim? E a Eva diz, sim, podemos comer de todas elas. Sutileza. Trouxe à memória de Eva o mandamento do Senhor. Menos aquela. Pronto. O sutil é isso. Satanás estava lá, percebendo, vendo, e então o céu se abre no batismo de Jesus, e o Pai diz, esse é meu Filho amado em quem me compraz. Quando Jesus é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, o que acontece? Satanás chega lá e fala o quê? Sutileza. Se tu és o Filho de Deus. Eva não guardou a obediência. Não vou comer dessa árvore, porque Deus disse que não era para comer. Mas Jesus guardou a obediência. Se tu és filho de Deus, Deus pode tudo. Sutileza. E então você está com fome. Deus pode tudo, eu sou filho de Deus. E então eu posso mesmo. Então transforma a pedra em pães. Mata a tua fome. Aí Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como se destrui sutileza? Pelo que Deus disse, pelas afirmações do que está escrito. Sutileza não se questiona e não entra em debates. Sutileza se destrói com a palavra de Deus. Não adianta você querer entrar na sutileza do mundo e discutir com eles, você vai perder. Você vai perder, porque a sutileza do mundo, ela vai gerar um engano, e o engano vai produzir em você medo. E quando você tiver com medo, o engano será verdade, e a sutileza será a sua convicção. E aí você está perdido. Mas o perfeito amor, 1 João diz o quê? Lança fora todo medo. Mas quando nós olhamos para João, ele está em todo momento especificando e definindo que o amor verdadeiro derramado por Deus em corações humanos é um ato de fidelidade à palavra do Senhor. 1º capítulo, filhinhos, eu vos escrevi isso para que vocês não pequem, para que vocês não se constituam desobedientes. Mas se houver fraqueza, se vocês estiverem passando por algumas dificuldades emocionais,
psíquicas, em alguma circunstância que a fraqueza pegou você. Lembrem-se, vocês têm Jesus Cristo, o advogado, o justo, a propiciação perfeita. É isso. Volta lá, é nele o negócio. Ah não, mas a sutileza, eu vou usar da minha sutileza também. Não, a sutileza você com a sua consegue ganhar. Mas não se esqueça, a sutileza deles e do mundo é progressiva e ela transforma as pessoas num engano. O mundo tem uma agenda sutil, cheia de prognósticos de bondade. E aí a gente olha assim e começa a ver que o mundo todo começa a receber as convicções da sutileza. E o coração começa a ser enganado. Né? Falar há 20 anos atrás no nosso país de aborto era um absurdo. Hoje até dentro da igreja se discute aborto. Não nessa igreja, porque aqui não vai ter espaço para nenhuma forma de espírito de ação e de morte que venha sobre as crianças, espírito de Moloque. Mas é violento as coisas. E a gente pensa assim, não, mas fizeram uma violência para a mulher. Então também a justiça determina que pode fazer uma violência para o que está mais inocente de tudo no ventre dela. Mas ninguém chora pela criança que é despedaçada, mas se proclama justiça pela mulher que sofreu afronta, tentando restituir um erro, constitui pela justiça do engano um erro maior. E quem fez o mal permanece cheio de vida, preso para daqui 5, 10 anos está solto, mas a mulher carrega as dores. E o filho que trazia no ventre levou sobre si a morte, condenado pelo engano. Crente que para dar o ouvido, olha só como é a sutileza. Tem crente que começa a ver, eu vou ler, eu vou ver o que é isso aí, aborto. Meu filho, lê a Bíblia, meu filho, lê a Bíblia, cabeça de pasto. Que a Bíblia condena. O que é que o mundo vai te acrescentar para isso? Se a Bíblia condena, você pode me dizer? Se a Bíblia condena, não tem nada no mundo que vá mudar minha ideia. Se a Bíblia diz não, eu não posso entrar na sutileza. Ah, mas não é bem assim. Ah, pode ver, você já viu os pensadores modernos? Não é bem assim. Você já viu a teologia liberal? Não é bem assim que nós vimos igreja. É assim, não é bem assim. Sutilezas levam a um engano e tornam as pessoas reféns de um medo que defrauda quem são, desvirtua o coração da pessoa. Deus faz tudo às claras. E então as pessoas olham para a palavra de Deus e dizem, Deus é retrógrado, Deus é ultrapassado, a Bíblia não serve mais para os tempos da modernidade. Sabe por que ela não serve? Porque Deus nunca mudou, Ele sempre foi verdadeiro e sempre disse como Ele pensa, e Ele vai falar assim por todos os dias. Ele não vai mudar, Ele não vai parar, porque a verdade é Ele. Mas o mundo, no meio das suas condições relativistas, já não consegue mais perceber isso. Já não consegue mais ver. Então não é bem assim. Servir a Deus não é bem assim. Fazer as coisas não é bem assim. Obedecer a palavra de Deus eu penso diferente. Você não está assim? Você não está fora, irmão. Você está dentro da igreja. A igreja é muito radical. Igreja é radical. E nós é que somos radicais ainda. Essa é a parte boa, nós é que somos radical. Tiago 2. Tiago 2, capítulo 8.
ou melhor, capítulo 2, versículo 8. Depois o 9, depois o 12 e o 13. Até que tem uma explicação no meio, você pode ler também, não tem problema nenhum. Mas nós aqui, para andarmos um pouquinho mais ligeiro, vamos estar pulando alguns versículos. Tiago 2, 8. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura. A lei do reino se manifesta onde, gente? Na Escritura. Não é lei de homem, não é doutrina humana, não são princípios humanos, é lei do reino que se manifesta e está presente na Escritura. Ame o seu próximo como a si mesmo. Fazem bem. Versículo 9. Se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Lei do quê? Da Bíblia. Lei do quê? Lei das Escrituras, vontade de Deus, lei do reino de Deus. Tá? Versículo 12 e 13. Assim falem, no reino de Deus é assim. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Porque o reino é para falar e viver. A misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Eu sempre falo, todas as vezes que apresentaram a lei seca e mostraram de goela abaixo para Jesus, como aquela mulher pega em adultério e diz: Senhor, pega adultério. A lei diz o quê? Para ser apedrejada. Então o que nós vamos fazer? Vamos apedrejá-la. E Jesus, olhando para aquela mulher, teve compaixão dela, e a misericórdia levou Jesus a tomar uma decisão. A lei estava sendo cumprida só na mulher. Cadê o adúltero? Ah não, mas ele correu, virou em canela. A lei do reino foi exposta por Jesus. E aí Jesus diz o quê? Quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. E dos mais velhos até os mais novos retiraram-se um por um, acusados pela sua consciência. A lei do reino, pá, evidenciada. Eles foram embora, e Jesus então olha para aquela mulher e diz: mulher, quem te condenou? E ela olha e diz: Senhor, ninguém. E então Jesus diz o que para ela? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nem tampouco eu te condeno. Vai, e não tornes a pecar deste jeito. Isso é misericórdia. Triunfa sobre a justiça, sobre a injustiça, sobre as condições que nos enfraquecem, que a sutileza quer roubar, que o engano quer perverter e que o medo quer dizer. Então temos medo das coisas. Circunstâncias que fazem com que a misericórdia seja esquecida e o juízo seja executado. Aí a gente não está vendo? Exemplo que o pastor acabou de dar. Um aborto. A misericórdia passou longe. O juízo tinha que ser impetrado. E assim foi. Executa-se. É misericórdia. A lei dos homens não tem misericórdia. Mas a lei do reino de Deus que nós pertencemos, ela é a lei da misericórdia que triunfa sobre todo juízo. Aleluia, essa é a verdade que pregamos neste lugar. Essa é a ação do poder de Deus sobre a sua palavra, que faz o nosso coração crescer em ações de graças ao Deus que não levou em consideração os nossos pecados. Aquele que as Escrituras dizem que, embora nós sendo seus inimigos, nós lutando contra, Ele se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus olha os justos. Contemplação de Deus. 1 Pedro, vamos voltar lá. Voltar não, um pouquinho para frente ainda, bem pouquinho. A próxima carta aí, né? 1 Pedro 3,12.
1 Pedro 3:12. Citação, né? Que Pedro está fazendo. 1 Pedro 3:12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Você vê que falar e praticar aqui, Pedro colocou no mesmo padrão. Quem fala, mas não pratica, é tão mal quanto aquele que não fala, não pratica, ou como aquele que fala maldades. Isso que é o terror. A igreja dos últimos dias tem sido uma igreja que se abstém. Tem sido uma igreja que não se envolve. Em vez de pregar a misericórdia e encher o mundo, empapuçar ele de misericórdia, é uma igreja cheia de palavras mais ou menos. A igreja tem que ter sua posição, irmão. Ah, pastor, mas e para evangelizar? Para evangelizar nós temos que nos fazer judeu como judeu. Paulo não disse isso: me fiz fraco com fraco, me fiz forte com forte. Você vai chegar lá para a rua e vai dizer: eu estou dizendo para a igreja ter cara, para a igreja ser, para a igreja se envolver. Aqui ela precisa ter gordura, ela precisa ser nutrida, e aí então ela encara as coisas lá fora com misericórdia, porque o reino estabelecido se manifesta no poder de Deus. Pedro já dizia isso. Os olhos do Senhor, olha só, mano, repousam sobre os justos. Deus fica descansando com os olhos dele em cima da gente. É isso que ele está dizendo? Isso é poético, irmãos. Você sabe o que o texto está dizendo? Os olhos do Senhor acompanham os caminhos do justo. E quando alguma iniquidade vem ou está perto, então ele diz: cuidado, filho. A iniquidade, a sutileza, a engano, a morte. E o justo se desvia, e ele disse: esse filho é querido. Mas os iníquos, a Bíblia diz, o Senhor levanta o seu rosto contra aqueles que praticam o mal. Veja, condena. Ele tem esse poder. Ele pode. Deus trata todos iguais. Dando continuidade ao que nós vimos na semana passada, vamos ver Mateus 8:29. Eu quero só o 29 aqui, porque nós vamos ver o contexto aqui. Jesus está expelindo os demônios do Gadareno, né? E aqui os demônios fazem um apelo para Jesus. Olha só, que engraçado. Vamos ver o que eles estão dizendo aí. 8:29. E eis que gritaram os demônios: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ué, antes do tempo. E Jesus reconhece. Eles estavam, não estavam mentindo, não. Eles estavam falando a verdade. Até o diabo, né? Até demônio. Aparece Jesus, ele fala a verdade. Ele é sutil, ele engana, ele traz medo, ele quer se colocar como gigantão. Mas quando aparece o Filho de Deus, ele fala a verdade, faz culto, se submete, se prostra. Mas também sabe reivindicar. E aí a gente fica pensando: que engraçado, né? Reivindica, cara. Meu Senhor, o Senhor está aqui, a coisa está pegando, nós já estamos preparando para sair, mas o Senhor vem nos atormentar antes do tempo? Marcinho, o que é atormentar antes do tempo? Hã? Vamos lá, bota aí para o grupo aí. O Marcinho está interativo. O que é que Jesus chegou e os caras ficaram o quê? Atormentados. Mas não era? E quando é que era então o tempo da condenação? O Yuri está dizendo que não era o tempo da condenação deles. Ainda não tinha chegado o tempo.
Eles sabiam que eles estariam condenados e ficariam em tormentos. Não sabiam? Sabiam. E quando Jesus chegou, eles viram o quê? A sentença. Porque a misericórdia não cabe sobre eles, e sim a justiça de Deus. Nós vivemos em tempo de misericórdia, irmãos, mas vai chegar o tempo em que a misericórdia será parada, e então virá a justiça de Deus sobre a terra. E se os justos que somos nós não estivermos buscando os olhos do Senhor para que repousem sobre nós, nós seremos condenados com essa geração perversa, maligna e medrosa. O Senhor dá chance para nós, para corrermos desse meio, para fugirmos disso. Olha que coisa louca. Alguém aí, Marcinho, falou alguma coisa? Ou estão dizendo, estamos numa fria, pastor, congelou? Deu bug aí no computador, meu filho? Internet agora está com fio, não dá mais bug nada. Não, tá tudo certo. O pessoal está, pastor, muito bom, gostei da EBD e não sabemos também. Não, para variar, a Liz Nicolete, sempre tá a primeira, né? Mas ela pergunta, esses anjos em algemas eternas de Judas 1,6, são anjos mesmo ou humanos? Anjos caídos, isso aí é anjo, isso aí é... Semana passada vimos a comparação de reescrito através do livro de Enoque, ou seja, inspirado por Deus no livro de Judas. Espíritos, nós vamos chegar lá, calma, Liz, não vai tão ligeiro aí, vamos devagarzinho. Mateus traz para nós que esses espíritos, eles estavam sujeitos, eles espíritos eles estavam, como é que é? A gente pode dizer assim, condenados, mas estavam guardados como alguém que fez um delito e não foi para a penitenciária. Ele ficou no cadeião, você vê, antes. Ele fica esperando a sentença. Mas ele já está condenado, já foi de tudo. Não, ele ainda está ali. Ele está ali. É o corredor da morte. Isso, ele está ali esperando se apresentar, né? Ou apresentar-se diante do juiz e aí receber a condenação. É esse o que ele está falando. Mas já! O Senhor veio julgar a gente, já veio condenar nós, já veio nos atormentar. Por que ele diz já veio nos atormentar? Não, está escrito, Jesus falou, e olhe, depois os que pecaram serão lançados no inferno, lá serão atormentados para todo sempre. E o diabo já sabe. Porque o cara, quando mata alguém, ele precisa dizer assim, eu matei, mas eu acho que a minha sentença é pagar 2 cestas básicas, porque é pouca coisa. Todo mundo sabe, a sentença é alta. Então, a demonhada aqui sabia que o bicho estava pegando pro lado deles. Eles estavam... é um ato de plena estruturação de que eles estavam numa cova. Eles estavam guardados. E eles estariam sendo apresentados diante de Deus para serem completamente condenados. Deus e Cristo. Botei ali juntinho. E não faça. Deus e Cristo. Deus e Cristo na mesma essência de ação, de construção e direção. Como que ele vai agir isso? Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Vai lá, o que acontece? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então a cruz manifestou o quê? Que chegou o tempo de eles serem condenados. Até aquele momento, eles estavam debaixo
de uma sentença. Mas por que Deus não poderia ter condenado eles antes? Porque eles precisavam o quê? Da mesma ação daquilo que Deus manifesta sobre todos. Deus estava esperando os diabos se converter? Não, mas Ele estava dando a mesma paciência que Ele deu para todos. Mas o diabo não merece isso, pastor. Mas é que Deus, Ele trata todo mundo igual. Até os demônios, Deus é longânimo com eles. Que coisa absurda. Porque se os demônios pecaram, Adão pecou e Eva, e Deus disse que ele tinha que morrer, o que era para acontecer? Ser fulminado na hora. Essa é a nossa justiça. Como é que Deus manifestou a justiça deles? Os expulsou do jardim do Éden, constituiu uma promessa e tratou para que eles pudessem novamente voltar ao jardim do Éden. Olha só, os demônios não. Fruto da longanimidade. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, seja homem, mulher, espíritos, sejam demônios, sejam anjos, e possam dizer que Deus não agiu com justiça. Por isso, quando Deus condena, condena mesmo. Não tem mais dúvida nenhuma. João capítulo 12. Não está aí, meu filho. Isso aí tem os acréscimos, aqui tem os acréscimos, né? João capítulo 12. (27). Jesus falando da sua morte. João 12, 27. Evangelho, né, de João 12, 27. Bem, carta também não tem 12, então já vai para o evangelho direto. Lá, agora minha alma está angustiada. Jesus dizendo: o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. 28. Pai, Jesus dizendo: glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. 29. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou. Jesus angustiado, tem que explicar ainda. Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou, aí gente, eu gosto disso. Agora chegou o momento de este mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vai ser? Foi ou não foi expulso? A obra da cruz que nós acabamos de ler de Colossenses 2,15 diz que ele simplesmente destruiu e assumiu a posição. Aquilo que os demônios já chegou a hora. A cruz do Calvário diz: chegou. Está no tempo? Está no tempo. Deus é fantástico, cara. 1 Pedro 3,18. Mas tem uma turma de demônio, de anjos caídos, que já estavam amarrados e aprisionados. Então eles não viram essa glória de Cristo? Hein? Eles viram ou não viram essa glória de Cristo? Viram? Muito bem. Marquinhos também se preparou para o concílio, tem que estar tinindo. 1 Pedro, eu estou aqui em 1 João, por isso que eu estou vendo os textos aqui tudo diferente. Era aí, né? Não dá, o cara lê um texto, quer ver outro, aí não dá. 1 Pedro 3,18. Olha lá, Liz, presta atenção aí. No qual também foi, a respeito de Jesus, e pregou aos espíritos em prisão, os quais, esses espíritos em prisão, noutro tempo foram o quê? Desobedientes. Mas pastor, esperar o quê de um anjo caído se não é desobediência? Não falei para vocês que os demônios apareciam diante de Jesus, eles obedeciam, prestavam o culto, adoram o Senhor, ele faz tudo. Mas por detrás eles são desobedientes. Tem crente que é assim na igreja, ele levanta a mão, ele ora, ele é santo, ele faz tudo. Mas quando sai da igreja é um demônio. Cuidado você em casa, capitão.
Vai estar do lado da mulher e a mulher agora te deixou, quase que fraturou tua costela. Eu digo, pai, o pastor acertou e cheio de demonhão. Tem uns demonhão dentro de casa. Que na presença de Deus, tudo vira santo. Mas sai da presença de Deus e vira um demonhão. É isso aí que o texto está dizendo, ó. Olha lá o que o texto está dizendo, lê aí, ó. Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Deus é paciente com a gente. Ô irmão, se existe uma coisa que Deus é com a gente, é paciente. Você já imaginou se Deus não tivesse paciência com a gente? Você pecasse de novo, chegasse para ele, Senhor, eu pequei de novo. Ele diz, minha paciência acabou. O que seria de nós, cara? O que seria de nós, irmãos? Espíritos, ele trata todo mundo igual, é lá. Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus guardava com paciência nos dias de Noé, já estudamos semana passada, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8 foram salvas através da água. Como é que nós vamos compreender isso aqui como espíritos? O que está acontecendo aqui? O que Jesus foi fazer? Aonde? Então, irmãos, muitas mensagens, muitos pregadores dizem que é Hades. Não é Hades, Hades é inferno. Então aqui é uma cova. A tradução mais próxima que tem apenas um versículo que eu encontrei é Tártaro. Lembra-se que a manifestação assim de destruição são 3. Hades no grego, que significa inferno, que é a mesma tradução de Sheol no hebraico. Tártaro é esse lugar, essa cova. Aonde é, pastor? Pede para Deus levar você lá, meu irmão, não tem problema. Eu não quero saber. Mas vai que você está com tanta vontade de saber onde é isso? Pastor, tártaro é aquela coisa preta que me dá aqui atrás do dente. Quando é porco, não escova os dentes, é isso aí. Que vai fazer o que debaixo do tártaro? Uma cova. Sabe o que é a cova? Uma cárie. É isso que ele está dizendo. O tártaro, dentro daquilo que eu estou mostrando para vocês, é uma condição, um estágio superficial que logo, logo vai virar o Hades. E que a tradução de Apocalipse, que traz, se não me engano, 1 ou 2 vezes, acho que é uma vez só, Geena, que é o lago, não, 2, que é o lago de fogo e enxofre, que será jogado tanto a morte, o anticristo, a besta e os bestas também, e o inferno será lançado no Geena. Ou seja, o Geena é maior do que o inferno. E onde é que estão esses espíritos em prisão? Eles estão nessa cova, traduzida muitas vezes por Hades, porque quando usa a referência de Pedro, usa a referência do Antigo Testamento, e a Septuaginta trazia isso como Hades. Mas não é correto, porque eu ontem à noite ainda fiquei tentando traduzir, fui todos os versículos aqui, não achei nenhuma delas está falando de Hades. Cova, lugar, é o pavilhão daquele que não foi ainda para Caianduba. É o negócio antes ali. Mas está ali. Ele não caiu, mas está aqui, ó. É só você lembrar do dente. Tártaro por cima, cárie por baixo. A cárie é o Hades e o tártaro está ali. Pastor, mas é tudo farinha do mesmo saco. Nada se aproveita. Tanto o tártaro quanto a cárie. Ou você acha que o tártaro é bom? É ruim também. Né, Maíra? Que deve estar em casa vendo a gente. Tem que tirar tudo. Não dá. Continuando, 19, já li. 20, por que eu botei 18, 19, 20? Bocó, devia estar muito inspirado ontem lá, nem vi isso aí. Vamos para o 20. Os quais no outro tempo, já li também. Eu não li o 18? Eu só comecei errado. Vamos lá no 18. Pois também Cristo padeceu. Olha lá. Uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim, aonde? Na carne, mas vivificado no Espírito. Então a gente pensa que ele foi lá pregar, e chegou lá na cova e disse, os espíritos que estão aí amarrados, e que vão ficar lá até o juízo final, não vão sair lá. Aí ele pensa assim, que chegou lá e disse, galera, vocês querem mudar? Não tem mudança.
Ele chegou lá e expôs eles à vergonha. Porque a sua carne estava morta. Mas a palavra do Senhor Deus diz que mas a sua carne não viu corrupção. Sabe o que isso quer dizer? É que ele se tornou Senhor de todos os espíritos, de todas as coisas. Quem estava no céu, na terra e debaixo da terra. Esse termo que diz. Todos os espíritos malignos, ele levou em triunfo e glorificou sobre eles, sobre a cruz do Calvário. Nenhum deles ficou de fora. E os que estavam amarrados, e os que estavam de julgamento esperando, Jesus morto na carne, mas vivificado no espírito, foi aonde eles estavam e disse o quê? Submetam-se, porque eles ainda lá estavam imaginando, pensando, como qualquer um pensa, que ainda podia ter uma esfera de solução. E Jesus, ou de reino deles, ou de revolta, eles estão acorrentados. O livro de Enoque diz que existe um anjo na porta desse... Isso não é bíblico, mas é bom de ver. O nome do anjo é Uriel. Ele está lá com correntes e amarrou, e esse demoniado está lá só pipocando no carcanhar. Não pode fazer nada, atormentado. E Jesus leva e triunfa sobre eles. Vai pregar para eles. A pregação aqui é a anunciação da palavra que foi dita. Eu tenho. E quando ele aparece para os seus discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo agora está nas minhas mãos. Maravilhoso, né? Domínio absoluto. Efésios capítulo 1. Também, não está aí. Efésios capítulo 1, versículo 19 a 22. É lá que diz: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que força, que eficácia, que riqueza de glória, que herança nos santos, como diz o versículo 18. O 20, ele, Cristo, ele, Deus, exerceu esse poder em Cristo. Quando? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Que coisa extraordinária, irmãos. E onde nós estamos nisso? 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser Cristo cabeça sobre todas as coisas, e o deu de graça à igreja, a qual é o seu corpo. E é a igreja que é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Você entende quando eu digo que a igreja precisa sair daqui para fora? É a igreja que preenche, é a igreja que é a plenitude. Por quê? Porque Deus concedeu a Cristo o poder sobre todas as coisas, e Ele deu à igreja para que ela preencha todas as coisas. Se o mundo há injustiça, se não há juízo e retidão, se a misericórdia está se esvaindo do nosso meio, é porque a igreja não é a referência no meio desses dias. É isso. Porque em Cristo Jesus tudo foi feito, tudo, absolutamente tudo foi realizado. Falta alguma coisa, irmãos? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Para nós ir para o final, Marcinho, perguntas? Alice perguntou se eram os espíritos. Respondido. Está respondido, né? Mais algum aí? O Henrique Souza, ele pergunta a respeito da sutileza, mas só para comparar, acho que eu entendo que a ideia dele foi mais ou menos nesse sentido de comparação, né? Talvez como estratégia. Ele pergunta assim: era o procedimento de Paulo sobre se fazer de judeu para os judeus e gentil para os gentios, e etc., um procedimento de sutileza?
vejo que é mais uma estratégia, não uma sutileza. Exatamente. A sutileza no conceito de mundo é uma condição de aparência. O que é aparência? Né? Ela manifesta uma justiça. Mas no fundo o mundo quer destruir. Põe aí, vai estar gravado, que eu gosto. A agenda da ONU para cuidar dos pobres, qual é a intenção da agenda da ONU? Cuidar dos pobres. Isso é divulgado. As pessoas vão para a mídia e defendem. Você sabe qual é o objetivo final disso? Destruir os pobres. Isso é sutileza do inferno. Tá? É só você estudar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais batista. Batista gosta de ler, estudar. Você vai ver que o pastor está dizendo: o pastor não tem referência. Venha conversar com o Degas aqui que ele te diz o que tem e o que não tem. Tem referência aí de rodo, de cientistas de renome. Mas você só vê, né, moça? Só G1, né? O pastor eu vi no G1. Eu vi, né, moça? Eu vi no... Como é que é aquele jornal da Globo lá que eu esqueci agora lá, por assinatura? A Globo News. Mas o cara que vê Globo News quer referência do quê? Aí, mas o Moacir tem o pastor aqui para ajudar. Ô Moacir, ó, tamo junto, I love you. Ô Moacir, ó. Mas Globo News, você tá vendo o Globo News e você tá acreditando, não? O crente acredita na Globo News. Aí, meu filho, ele vai vir para a igreja, me explica, por que ele vai vir para a igreja? A Globo News, ela é muito melhor. Ela fala que nós temos que cuidar das pessoas. Ela fala que nós temos que ter respeito. Respeito. Você já viu a Globo? Respeito. Eu passo por cima do seu direito, mas você respeita o meu. A sutileza do cão é isso. Tudo que é apresentado na Globo, tudo sem exceção, está debaixo de uma agenda do anticristo, demoníaca. A mídia do Brasil, ela é a chave do cão. Não adianta você ficar de trelelê, trelelê, trelelê. Gente boa, gente fera, não entra nessa agenda. Pastor, mas é só a Rede Globo? Não, aqui no estado também tem, aqui no município também tem. Aqui em roda de nós está tudo. A agenda da mídia, ela é demoníaca. Mas se você for falar para eles, eles vão saltar aos olhos, dizer só coisinha boa. Só vão dizer: nós somos contra o desmatamento. Eu já falei aqui na igreja, irmãos. Estou careca de dizer. Se você quer ver a pregação que o pastor falou sobre as mulheres, que os homens matam as mulheres. 50% das mulheres, 50% das mulheres aumentou a morte das mulheres no ano. Eu sempre digo, toda vez que falar porcentagem, irmãos, porcentagem, numa reportagem, você saber se aquela reportagem é séria ou não, você tem que ter um número. 10%. 10% de quanto? Você já viu a queimada na Amazônia? Aumentou 47%. 47% de quê? Se não tem a referência, não dá. Vamos lá, morreu mulher. 50% das mulheres. Quantas mulheres tinha? 10. Quantas morreram? 5. Os homens só foi 10%. Mas quantos homens morreram? 1.000. 10% de 1.000 é 100. Então morreu 100 homens, morreu 5 mulheres. Mas as mulheres foram 50%. Os homens foram só 10%. É isso que a mídia fala. E você fica lá, 50%, meu Deus, estou matando tudo. Isso é sutileza, é o anticristo. Isso é a resposta para o nosso irmão. Isso aí é o absurdo da babaquice, da falta do neurônio principal que o ser humano tem. Por isso que a Bíblia diz que o homem seria irracional. Agora o homem ser irracional lá fora, normal. Agora crente irracional, cara. Tem crente que a gente tem que botar aquele anel de porco no nariz, porque fica fuçando só porcaria. Abra os olhos, irmão. Seja esperto. Semana que vem nós temos o culto aqui de ordenação do Marquinho e do Marcinho, né? É diferente. Mas na outra eu acho que eu vou fazer uma IBD sobre esse negócio aí de coisa. Trazer, já deixei um monte de coisa aí de vídeo ali com o Anderson, já estou programando, para a gente começar a mostrar referências que vocês não vão. Então eu vou trazer para vocês aqui referência de dizer que isso tudo é uma palhaçada.
Não é para soberba, mas meu Deus me deu o privilégio de eu atravessar o Amazonas todo de avião de dia por cima. 4 horas atravessando aquele negócio, amigo do céu. É árvore, não acaba aquilo nunca, meu. Aí tu vai na televisão e eles estão lá, 40% da Amazônia está queimada. Eu pensei que a Amazônia era um monte era uma fábrica de fazer carvão para nós aqui do sul fazer churrasco. Eu pensei que era isso. Os caras fazem churrasco, faz carvão e nós aqui. Cara, não é mínimo. Mas a agenda do mundo diz o quê? Que é grande. E aí os bocó dos brasileiros acreditam. Você sabia, meu irmão? Você sabia que a maior defensora aqui no Brasil, se você perguntar qual o país mais preocupado com o meio ambiente, a gente vai dizer, é a Alemanha. Se você não tem ideia, a Alemanha tem 18 termoelétricas que fazem com diesel a produção de energia maior do que Itaipu, que é limpa. Ela polui imensamente mais o mundo que nós. Mas a Alemanha diz que quem é que está poluindo o mundo? É nós que estamos desmatando a Amazônia. Você já viu algum brasileiro dar pitaco no que a Alemanha faz ou a França faz? Você já viu? Sabe por quê? Porque nós temos a cabeça de ser o quê? Dominado. Ué, os caras não vêm aqui e dão pitaco, dão dinheiro e querem dizer o que é para fazer? Ah, cara, é a mesma coisa, o cara põe aqui uma oferta para beneficência e depois diz, pastor, eu dei uma oferta para beneficência e queria que o senhor usasse para isso. Cara, botou no envelope, para que é para usar? Não, então se lasca, cara, da beneficência, vamos usar o que não precisar. Se torna dono. Se torna dono. Rapaz, esses países são os países mais poluidores do mundo. Eles destroem o mundo. Você não lê? Pega lá na internet. Sabe onde é que eles começaram essa estrutura gigantesca? Aqui na Rio 92. Rio 92. Pastor, isso é coisa do fim do mundo. Está acabando. Não, Rio 92 eles já estavam dizendo tudo que está acontecendo agora. É só que a gente não lê. Sabe por quê? Porque a Rede Globo, essa turma, mídia do demônio, fica ali dizendo o tempo todo, 24 horas por dia, até nós acreditarmos pela sutileza. Gerou em nós o quê? O engano. E qual é a resposta do Brasil? É mesmo, nós não somos capazes de administrar o mundo. Então vamos entregar para eles que eles sabem administrar. Rapaz, dá fogo na Califórnia, nos Estados Unidos, pega fogo do mesmo jeito que no Brasil, dá fogo lá em Portugal, comeu tudo lá e não consegue apagar. Dá fogo no Brasil, nós também não conseguimos apagar, nós estamos tudo no mesmo nível. Mas não, o fogo no Amazonas, o problema é nosso. O fogo em Lisboa, o problema não é deles. Não, o Brasil não tem nada a ver. Você não sabia, meu filho, mas eu vou dizer para você em primeira mão. Você quer ter um conceito de engenharia florestal no mundo? É um brasileiro que vai dar. Sabe por quê? Porque não existe engenharia florestal mais desenvolvida no mundo do que a brasileira. Aí nós vamos escutar aqueles que nem engenheiros são, que fazem parte da ONU, para dizer para nós o que nós precisamos fazer. Cuidado, irmão. Está na hora de nós acordar, nós temos que ser um pouquinho mais perto. Mais pergunta? Mais respondida que essa é impossível, né? Essa daí foi pé no peito. Pastor o Sérgio Souza, ele pergunta, por que a igreja tem dificuldade de sair, em atuar fora? Ah, pontapé, é só isso que falta. Pontapé. O pastor empurra, eles não vão, mas Deus quando dá o pontapé, o povo vaza e se espalha tudo. É só chute no traseiro, essa é a resposta. Bem cristão espiritual no espírito. Chute no fundilho, pá, joga lá no meu rua, faz! É aquela condição, o crente tem que ir. É só andar o Herodes aí, vamos perseguir vocês. Acreditar, já sai pregando para Jesus, fez para dentro tudo. O crente não vai porque tem medo, tá? Irmãos, ó, você viu? Sutileza, engano e medo. Crente tem medo. Os caras chegam lá e dizem assim, eu sou a favor do aborto. E o crente, eu sou a favor do aborto. O quê? Essa é a resposta de crente. Eu sou a favor do aborto. Crente, vou me reduzir a minha insignificância. Nós temos a verdade.
Nós somos a resposta do mundo. Nós somos a plenitude que a Bíblia diz que Deus escolheu para encher todas as coisas. Amém. Glória a Deus. E aí o que nós fizemos? Não tem que receber mesmo uma direita, uma esquerda, os dois. No fundo, no meio das costas, bem nos pulmão assim. O cara, pá, já caiu o Covid no meio da rua antes do cara. Vai embora, rapaz. Fazer. Tem texto bíblico para fazer isso mais do que já tem. O que nós lemos agora, né? Que todas as coisas estão debaixo dos pés para ser o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja. Deu arma, deu oração, deu a sua presença. Os seus olhos estão diante do justo. Tudo nós temos. Mas o que nos bloqueia, irmãos? Olha lá o processo. Sutileza. Será? Pronto. A hora que você diz, eu acho que esse pessoal, eles falam com tanta convicção, pronto, a fé já foi pro vinagre. Aí vai trazer o que para você? Você abriu o coração, a sua mente, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é boa fama, tudo que vem de Deus. Isso ocupe o vosso pensamento. Mas você vai ocupar o pensamento lendo besteira, bobagem, para discutir com o mundo. Meu filho, lê a Bíblia para discutir com o mundo. Se você não lê Bíblia, então não vai discutir com ninguém, cara. Se converta primeiro. Sem o Espírito Santo, não funciona. Mais algum aí, mas? O diácono Pedro Elias, ele pergunta: Ô diácono Pedro Elias, vem pra igreja, diácono. Tadinho, né? Tá ali participando, o pastor dá uma rasteira no peito dele já. Beijo, Pedro Elias. Desculpa aí, o pastor foi empolgado aqui agora. Mas vem, hein, Pedro, mas vem, hein? Tá bom. Ele pergunta o seguinte, pastor: tanto ímpios quanto cristãos sabem o tempo do tormento eterno? Sabe. Isso é próprio Apocalipse diz, né, que os ímpios, quando sentirem que o tempo da vingança do Cordeiro estará perto, eles clamarão aos montes: cai sobre nós. Não podemos encarar a ira do Cordeiro. Mas quem falou para vocês que o Cordeiro ia se irar contra vocês? Sabe. O cão sabe. Antes do tempo. O diabo é sujo, é ruim, mas ele sabe pedir para Deus aquilo que ele tem direito. Mas o diabo foi expulso, não estava mais na presença do céu. Ele saiu do céu quando foi derrotado. Mas Deus apresentava Jó semana passada com seus filhos. E o que acontecia? O diabo entrava no meio. Onde é que tu estava? O diabo estava passeando aí pela terra, rodando. Aí Deus viu meu servo Jó. Aí ele, muito bem, me mato. Aí tu vê a história que a gente já viu. Mas ele se apresenta lá. Mas até hoje, pastor, a Bíblia não diz que o diabo é o acusador que está diante de Deus acusando os nossos pecados, o quê? De dia e de noite. Por isso, meu irmão, confesse o teu pecado, deixe o sangue de Jesus lavar você, porque tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Para que você deixa ele ficar blasfemando e trazendo afrontas diante de Deus com esse teu coração imperverso que não se converte? Você pecou, reconcilia-te com o teu Senhor, porque ele perdoa. E mete uma mão uma bucha na boca do capeta e diz: esse pecado foi perdoado pelo sangue do meu filho. E ele não pode mais levantar acusação, porque o texto sagrado de Paulo diz: e quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Glória a Deus. Será por vontade de morte, separação, alguma coisa? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que crê, dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ou não é? Justificados, pois, temos paz com Deus. Se eu não estou em paz comigo, é porque eu preciso me derramar e me quebrantar, porque o Senhor é longânimo em perdoar. Ele vai te perdoar, meu irmão. Se arrependa. Não vai querer enganar Deus. Mais algum, Marcinho? Não, acabou por aqui. Então vamos para os finalmente. Colossenses 2. Esse texto eu já reli, mas agora é para nós, irmãos, é a igreja. Colossenses 2, 8. Colossenses 2, 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Lembrar lá, né? Conforme a tradição de quem?
dos homens, conforme os rudimentos conforme a agenda da ONU. É sério, rudimentos do mundo, está aqui. A gente pensa que tem que estar escrito agenda da ONU para a gente ficar olhando. Não, a agenda da ONU está aqui, rudimentos dos homens. E não segundo Cristo. Tem aparência de justiça, mas debaixo é um inferno. Quer proteger o necessitado, mas o fim deles é destruir o pobre. Olha lá. 9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. No Antigo Testamento fala que Deus é soberano e que o seu reino está governando sobre todas as coisas. Agora aqui, além da soberania, em Cristo recebeu o quê? O Deus que cria, soberanamente domina sobre tudo. Agora Cristo age com autoridade. Ele define, julga, promulga. Eita benção. 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, não nas águas, o batismo no corpo de Cristo, esse que é o que manda e é cabeça de todo principado e potestade. Esse corpo é a igreja, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Aleluia. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, uma parte, irmãos, removeu totalmente, removeu inteiramente todas as coisas, cravando-a na cruz. E depois da cruz, versículo 15, Jesus como homem e despojando, sabe o que é despojar? Arrancou tudo o direito, até o direito dos demônios de clemência perderam. Não chegou o tempo. Você vê algum demônio dizendo que não chegou o tempo? Quando quando Pedro expulsa demônios, você vê, sai dele. Os demônios dizem, ainda não chegou o tempo, não chegou o tempo. Sai tudo, meu filho, pererecando, chegou o tempo, agora o governo é de Cristo. Agora ele que domina. E despojando os principados, versículo 15, e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Não há mais espaço para essas besteiras, meus irmãos. 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Vice? Não aceite a agenda da sutileza. Não agende os rudimentos do mundo, as tradições humanas. Não aceite. Não deixe que ninguém se faça árbitro, versículo 18, para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos. Só os anjos estão aqui, meu filho. Baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, não sabendo quem é Cristo, a partir da qual todo o corpo, nós, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Perguntas? Fechou? Tá bom? Meus amados, eu tenho uma dúvida, tem uma coisa. Ô Pedro, fala aí.
Sim, Pedro está falando aí, pessoal que está em casa, da Netflix, bota o computador, redes sociais, tem um monte de coisa aí, irmãos. Sutilmente. Hoje nós temos no meio a Tete que vai encarar esses pepinos aí, a Mili que vão ter que encarar isso aí. Os psicólogos aí tem que estar bem treinado. Tem gente que ele é uma pessoa em casa, com o marido, com convivência, e na internet ele é outra pessoa. Já está esquizofrênico. Esse aí já está dominado por uma mentira. Então ali em casa ele é chato. Mas na internet, e aí galera, você já viu? Na internet todo mundo está bem. Tem dor de barriga nenhuma. Você já viu alguém com dor de barriga na internet? E aí galera, não tem, cara. É todo mundo, a família, danoninho, tudo funciona. Tudo é beleza, tudo é show de bola. Assim. Isso aí não deixa de ser sutilezas, padrões humanos. Continua falando para o seu filho. Eu tenho um filho de 16 anos, continuo dizendo para ele todo dia. A nossa casa tem uma tradição. E a tradição da nossa casa é servir o Deus verdadeiro. E eu vou passar para ti todos os dias que existe um Deus sobre nossas vidas. E Ele é o Deus dos meus ancestrais. E é o Deus que eu sirvo. E é o Deus que eu te apresento. Mas Ele dá bola para Netflix. Ele dá bola para tudo que é bobagem. Mas todos os dias eu vou para Ele e digo: eu creio num Deus verdadeiro, meu filho. Essa não é tradição de homens. Essa não vai te dar glória no meio da galera. Essa não vai te dar aplauso no meio das pessoas. Mas o teu coração sabe que o teu pai está dizendo para ti todos os dias que existe um Deus soberano e que nossa casa teme a Ele. É o meu papel ensinar. E eu confio bastante naquele que me auxilia. A Bíblia diz que o Espírito há de convencê-lo. Amém. Porque a Bíblia diz que Ele é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Rapaz, eu fico com medo? Não, descanso. Não tem uma vírgula de desconfiança. Por que não tem? E não duvido, porque aquele que prometeu vai fazer. De que forma? Não me interessa. Eu não posso fazer aquilo que Deus faz, mas o meu coração descansa. A minha parte é o que eu tenho que fazer. Eu sirvo ao Deus verdadeiro, aquele que os meus avós clamaram, aquele que o meu pai me ensinou, aquele que o meu avô, tocando a sua clarineta, passava horas comigo, com 8, 9 anos, sentado na cama, até que eu pudesse dormir. Mas eu dormia com hinos e músicas e que exaltavam a obra da cruz de Cristo. Sem eu saber, depois de anos, me veio à mente: tão cego eu andei, perdido vaguei. Mas foi colocado dentro de mim até aquele dia que o Espírito arrebatou meu coração e disse: tu és meu filho, e tu não estás mais perdido. Ele me convenceu. E Ele me guia. E eu faço o quê? Confio no Deus da minha salvação. Não posso fazer nada. Entristeço como um pai. Mas jogar a toalha, que farroupilha. O Deus que eu sirvo é muito maior do que qualquer sutileza do mundo. Qualquer situação. Essa é a minha parte. A Janice já é mais espiritual que eu. Entra no quarto, arruma o quarto do João, e já impõe as mãos, já põe os espíritos para fora, já amarra tudo, e já unge com óleo, e sai demônio, e vem Jesus. É uma benção. A Janice é a santa, cara. Tá ali, mas ela chega em casa, tá tudo de ponta cabeça. O que foi? Eu fiz uma lavagem aqui em nome de Jesus, mandei tudo embora. Minha mulher não é assim? Vai chegar aí, eu sento no sofá e dizer: que benção, ainda bem que o senhor botou todo mundo no lugar. Imagina se eu entrasse nessa. Entrar de balde de óleo lá é balde de óleo para ungir o João inteiro. Vamos jogar balde, piscina de óleo. Vai, meu filho, entra aí na piscina para ser ungido. Cadê Deus deu? Mas ela é minha referência de fé.
Já falei para os irmãos, eu sou pastor, 80% do meu chamado eu devo à minha esposa. Verdade. Do jeitão dela, ungindo tudo, impondo as mãos, se ajoelhando e chorando. E eu lá, às vezes no banheiro, às vezes tomando banho, às vezes deitado na cama. Mas eu sei que onde eu estou, Ele está. E eu sei que a casa nossa, ela pertence ao Senhor. Aleluia. É assim que funciona.